Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. O nosso programa, como propósito maior, tem sempre o objetivo de unir o público urbano ao público rural. E hoje nós temos uns assuntos aqui muito fortes nesta prática de unir público urbano e público rural. Já vou apresentar os nossos convidados. Hoje, ao meu lado, aqui na bancada, o Antônio da Luz, o Tejon, e como convidados nós temos o presidente da Copinhal, o Henrique Galucci, e a engenheira agrônoma Andréia Esquilaci. A Andréia é criadora do programa Do Genoma à Xícara de Café. E ela vai detalhar isso com muito carinho aqui para nós, para que nós possamos aprender e nos inspirar nessa ideia brilhante que a turma aqui de Pinhal teve para integrar o público urbano ao público rural. E antes de eu passar a bola para os nossos convidados, eu estou chegando de férias, eu fiquei 15 dias andando pelo interior da Itália, fiz turismo, mas também visitei propriedades agrícolas e pude ver quanto que o Brasil, quando a gente compara a Europa com o Brasil, quanto o Brasil tem força no agro, quanto nós somos produtivos, competitivos e temos vantagens comparativas incríveis em relação à União Europeia. Então, se nós conseguirmos superar alguns problemas internos que temos aqui, ninguém segura o agro brasileiro. O Henrique, eu quero começar com você. Pinhal hoje está virando um polo de desenvolvimento de café de alta qualidade, cafés finos e de vinho. E a Copinhal, como uma grande cooperativa aí da região, o que vocês da cooperativa têm feito para impulsionar cada vez mais esse cluster de café e de vinho aí na região? Boa tarde, Prado, Tejon, o pessoal todo. Na realidade, a cooperativa é uma associada ao Conselho do Café da região homogênea de Pinhal, do qual eu estou presidente. O COCAMP tem atuado de uma forma intensiva junto aos fóruns brasileiro, recém-criado há 15 dias na cidade de Garça, e o Fórum Paulista, criado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e comandado aqui no estado de São Paulo pelo engenheiro agrônomo Francisco Mitidieri. Nós entendemos que as indicações geográficas, sejam de procedência ou de origem, são uma ferramenta indispensável para os produtos brasileiros de alta qualidade. A gente sabe que não é fácil se obter essa condição. Você falou do café de Pinhal. O café de Pinhal é um café já reconhecido como commodity no mundo há mais de 160 anos. Né? Coincidentemente, a minha família, só descobri isso, eu sou Zaleite, nós fizemos café 10 anos antes de fundar Pinhal, em 1837. Isso significa que a veia cafeeira de Pinhal é muito extensa. Nós já produzimos mais de 20% da produção do estado de São Paulo. Nossas terras são próprias para essa finalidade. Só que a gente precisa saber fazer. O saber fazer é ter cuidado, ter dedicação, ter amor. Porque não é porque tivemos ou ainda temos boas terras, né, próprias para café, insisto, altitude até 1.350 metros, nós temos que fazer direito, porque senão as coisas não acontecem direito. Então, a indicação de procedência hoje é uma ferramenta que estamos desenvolvendo muito forte para que os produtos da cesta brasileira, aqueles que têm já uma característica muito notória, não é? Se desenvolvam e conquistem os mercados europeus. Não é fácil, precisa de investimentos pesados, nós acreditamos que isso vai acontecer, e nós temos
muita vontade no café, o pessoal do café, com a fundação deste instituto que vai comandar as origens brasileiras. Hoje nós temos 14 Gs de café, né? É um número considerável. Eu lembro da primeira reunião em 2011, quando nós éramos em 6, e não conseguimos avançar. E agora, em 2024, conseguimos chegar a esse objetivo, que foi obtido de uma forma muito, muito interessante. Estou à disposição para aquilo que vocês queiram saber mais. Perfeito. E venham conhecer nossa cidade, tomar um bom café e fazer o programa que é genial, o programa há mais de 20 anos, que era a nossa engenheira agrônoma, que é a minha diretora administrativa do COCAMP, que exerce a função com muita competência, que desenvolve aqui em Pinhal há mais de 20 anos. Legal. Tejon. Muito bem, meu querido amigo Henrique. Eu tenho tido o prazer de ficar tomando o café que Henrique generosamente me envia de presente, um café maravilhoso. E eu tive a felicidade de estar aí com vocês. Aliás, eu queria mandar um grande abraço para Maria Cecília, né? Um abração para ela. O Metidieri é um agrônomo aí, um grande cara, viu? Parabéns aí. E, enfim, e a Andréia, que faz esse trabalho sensacional aí do Gene à Xícara. Fantástico. Agora, quando estive aí, eu fiquei muito impactado por algo que até foi meu tema do meu artigo de hoje na Rádio Eldorado Estadão: o desenvolvimento das indicações geográficas, né? E estava vendo que o Brasil tem 94 indicações geográficas. É um trabalho que o SEBRAE tem trabalhado ativamente com o Senar, com o Sescop juntos, um belo trabalho, aliás, parabéns nosso amigo da FAESP, o Tirso, esse trabalho de criação das IGs. E estava vendo que no mundo são 10 mil indicações geográficas e 90% delas em países desenvolvidos. Quer dizer, e quando você vai olhar o valor adicionado, né, e as mesas dos consumidores do mundo, o pessoal não come commodity, não bebe commodity, a turma bebe cultura, os terroir, exatamente o trabalho que você está fazendo aí junto com o lado turístico. Sob o ponto de vista dos negócios, do agribusiness, do agronegócio, aí de Espírito Santo do Pinhal, essas iniciativas todas, elas têm incrementado o valor do agro. Você consegue mensurar isso, resultados concretos para os produtores rurais da região? Henrique, por favor. Não, conseguimos, sim. Você sabe que hoje já existem no Brasil bastante cafés especiais, falando genericamente. Só que o nosso café, além de especial, ele tem origem. E a origem é que nos levou a criar esse instituto. E nós temos a Brasília do Specialty Coffee, já existente há 25 anos, fundada pelo Marcelo Vieira. Eu lembro muito bem quando ele começou. Eu participei muitos anos do CNC e o pessoal brincava muito com ele com relação a ele falar em café especial. Mas foi o embrião de tudo isso e foi fantástico. Então, café especial com origem é algo que, claro que precisa de marketing, precisa de entendimento, de compreensão local do que é isto. O Ansem Neto fez, na semana passada, um artigo dizendo que, eu até contestei o empate, que conseguir a indicação é uma coisa fácil. O difícil é fazer o associado entender o que ela é. Realmente, esse é um ponto crucial. Por isso que nós estamos lidando junto com o SEBRAE. Eu posso adiantar a vocês que a sede desse instituto vai ser... Eu tenho uma reunião com o Tirso semana que vem, mas eu converso com ele todo dia. Vai ser na FAESP, aqui em São Paulo. E tem que ser em São Paulo, porque São Paulo comanda quase que todos os negócios do Brasil. Falando especificamente a sua pergunta, a valorização é muito grande, realmente, com relação ao café especial de origem. Você hoje tem um preço bem elevado acima da média, só que se não tem volume ainda. Você vende meia dúzia de sacas, vende 8 sacas, vende 10 sacas no máximo.
mas a diferença percentual em relação a commodities, hoje o preço em média de um café com 10% de cata está R$ 1.500, está batendo 2,100 um café especial de origem, ou até mais, né? Então, independente de concursos onde esses cafés são extremamente valorizados. A gente sente essa tendência e o pessoal está disposto a pagar. Muito bem. Antônio, a sua pergunta para a Andréia, Antônio. Tá joia. Então, primeiro, boa tarde, Marcelo. Que bom que você está de volta, que bom que as suas férias foram ótimas. A gente sempre fica com muita saudade sua e ansiosos para ouvir as novidades que você traz dessas suas férias, que são sempre muito instrutivas, não só para você e sua família, mas para todos nós. Quero dar um abraço no meu querido amigo, nessa alma inspiradora que é o Tejon, e em um particular, boa tarde para o Henrique e também para a Andréia. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso Conexão Campocidade. O presidente Henrique sabe que esse assunto do café que o senhor manda para o Tejon é um assunto sensível aqui no programa, gera muita ciumeira. Não, é só passar o endereço que eu envio, inclusive o meu, que é o Maragogipe. Não tem problema nenhum. Não, nós estamos pensando diferente. Nós vamos tomar esse café lá na casa do Tejon. O senhor segue mandando para ele lá, e aí nós vamos lá na casa do Tejon tomar com ele. Todos bem-vindos, todos bem-vindos. Andréia, é interessante a gente ouvir o presidente falando que o café começou antes mesmo do município, né? Então, nós já estamos falando aí de uma cultura que, se já não é centenária, já está próxima de centenária. Pelo que eu entendi, o município começou em 34, então nós... 1847. A 1800. 1800. Então já é mais do que centenária, pelo jeito já é Sesc centenária. Então nós temos uma cultura bastante tradicional. Mas, ao mesmo tempo, o grande desafio do café tem sido se aprimorar nessa parte de agregar ainda mais valor, de trazer tecnologia, de entender melhor o público que consome, se posicionar nas mesas mais exigentes no mundo inteiro. E eu queria entender como é que é para vocês sair de uma cultura que olha só para a questão tradicional e vai lá para a questão genética, mas sem perder o cuidado com o que é tradicional, o cuidado com o local, a preocupação com aquilo que faz bem feito, mas com um olhar também lá para a sofisticação da ciência e do consumidor. Como é que se deu para vocês esse processo? Bom, o café, ele tem muita história, né? O Brasil tem muita história com café, a gente tem muita história com café aqui em Pinhal, e esse roteiro, ele chama do Genoma Xícara, que é para a gente conhecer realmente todo o caminho que o café percorre até chegar à xícara, né? Então, do genoma, que seria essa parte genética, desenvolvimento de novas variedades mais produtivas, resistentes a certas pragas e doenças, que é um trabalho feito pelos institutos de pesquisa, né? E o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, é um deles, e ele foi criado para fazer pesquisa para café, né? Ele foi criado por Dom Pedro II, antes era Instituto Imperial Agronômico de Campinas, aí deixou de ser imperial, e hoje eles têm um banco genético do café lá que é maravilhoso, né? E as duas variedades mais plantadas no Brasil, em alguns países, são de lá, que é o Mundo Novo e o Catuai. E aí outras, assim como outros institutos, né? Embrapa, Epamig, Procafé e Apar, que fazem todo esse trabalho. Então, a história com o café é muito rica, né? E aí a gente chega até hoje na parte produtiva. Então, a minha história com café é uma história de vida, eu falo, porque quando eu nasci, meu pai já plantava café, então cresci no meio da lavoura, né, acompanhando todo esse processo, e depois fiz a faculdade, né, sou engenheira agrônoma, e aí eu fui percebendo, né, e sou consumidora, claro, que as cadeias não se conversavam, né, o consumidor não fazia ideia, né, do que um produtor
precisa para produzir uma xícara de café, né? E o produtor, por sua vez, também não fazia ideia de toda essa inovação que está acontecendo com a parte de degustação, de métodos diferenciados no preparo do café. E foi aí que nasceu o roteiro, né? Que é para a gente realmente conhecer e fazer essa conexão. Então, que a gente pudesse propiciar às pessoas, né, que conhecesse todo esse caminho. Né? Então, tudo que tem dentro de uma xicrinha de café. Né? Quanta gente tem dentro de uma xícara de café. Né? Quanta gente trabalha, quanta gente se empenha, quantas instituições e toda a cadeia produtiva, né? Para chegar na xicrinha de café. Então, assim, o retorno das pessoas, né? Quem faz o roteiro e conhece todo esse processo, né? Fica assim realmente impactado, né? Porque por conhecer todo esse processo, por conhecer toda a história que a gente tem, que o Brasil tem com o café, né? Então é muito bom. O Andréia, eu estive agora na Itália e vi numa loja de cafeteria, numa cafeteria que vende equipamentos para fazer café e tal, cafeteiras com a marca Dolce & Gabbana, que é uma marca, é uma grife de alta costura e tal. Então, quando você vê uma coisa dessa, você vê quantas possibilidades que existem na criação do charme para beber café, né? E quando você olha, por exemplo, isso que o Henrique falou há pouco também, a questão da denominação geográfica para uma bebida, seja o café, seja o vinho. Por exemplo, lá na Europa fica muito evidenciada, por exemplo, a região do Brunello de Montalcino, a região do Amarone, no caso do vinho, do Barolo e etc. E nós precisamos criar isso aqui no Brasil, né, para poder agregar valor, que foi aquele ponto levantado pelo Tejon. Na sua visão, Andréia, esse trabalho de levar o turista, seja ele brasileiro ou estrangeiro, para se hospedar numa fazenda de café, para conhecer esse circuito da evolução do café, qual tem sido a reação das pessoas que participam desse circuito que vocês desenvolveram? Quais são os comentários, por exemplo, de um europeu, de um americano, quando acaba de fazer o circuito, o que eles falam para vocês? A grande maioria é que nunca mais vai reclamar do preço da xicrinha de café. Começa a entender, e também aí no processo, né, até o final, de que nunca mais vai tomar uma xícara de café da mesma maneira, né, que vai ser com uma outra visão do que buscar um café especial, né? Porque as pessoas têm contato aqui, o que é um café commodity, o que é a escolha, o que é um café especial. Então, realmente, a pessoa sai daqui com uma cultura, né? Aprendendo realmente, ela consegue aprender o que ela toma, o que ela deve tomar, o que ela vai querer tomar, o que é o café especial, os cuidados que a gente toma na lavoura, né, para produzir o café especial, porque a pessoa, nessa época, por exemplo, que é a época de colheita, a pessoa prova o café cereja, né? E aí ela prova o café cereja e é assim, é uma surpresa descobrir que o café é docinho, né? Que o cereja, que o café no pico de maturação, que ele é adocicado, né? Então, assim, nossa, é uma surpresa, as pessoas não fazem ideia. Então, quando tem essa possibilidade de experimentar, né? Aí começa a entender os reflexos que
tudo isso, todos os cuidados na colheita e pós-colheita, vai dar na xícara, né? Vai refletir tudo isso na xícara. E aí elas têm a possibilidade aqui de abanar o café, rodar o café no terreiro. Então, entender realmente, vivenciar esse processo e que realmente, no final, falar, olha, daqui para frente eu vou tomar uma xícara de café com uma outra visão. Tejon? Muito bem, é um belíssimo trabalho. E esses trabalhos aí, como vocês estão fazendo, Henrique, Andréia, eles, na minha forma de ver, eles serão uma constante do Alavante no país. Porque eu estava até comentando, né, o faturamento do agribusiness no planeta Terra é em torno de 20 trilhões de dólares. O Brasil fatura 2,5% disso. Somos importantes na commodity. Porém, quando a gente vai para o mundo esse que o Marcelo acabou de pontuar, você vai ter brands, marcas como Dolce & Gabbana, e quando você pega café, vinho, aliás, o meu querido amigo gaúcho, Antônio, tem lá indicações geográficas de vinhos também, de Malbec, Chardonnay, em regiões dos vinhedos. Eu acho não, é uma realidade. Vai ser uma constante este mundo. Agora, como é que vocês vão desenvolver estratégias de marketing mais assertivas, não é? Porque nós vamos ter que competir com terroirs do mundo. A competição vai para um patamar sofisticado, não é discussão da bolsa, é uma discussão de posicionamentos e tudo. Aí tem que ter recursos, né? Você acredita, aqui eu faço uma pergunta para Henrique e para o André, que, por exemplo, pegar o exemplo de Espírito Santo Pinhal, você vai ter condição ou será necessário uma orquestração dos terroirs brasileiros numa organização maior, com verba, com Apex, etc. Como é que vocês veem o desenvolvimento e o estímulo da ideia de vocês para outras regiões? Porque em cada região brasileira você tem um potencial terroir maravilhoso, né? Exato, Tejão. É o que nós estamos fazendo hoje. Eu estou dando entrada amanhã no nosso Cicobi, Agrocred, aqui na agência do Espírito Santo do Pinhal. É um banco comandado pela cooperativa de Guaxupé, a Cochupé, uma solicitação dentro do FATS, dentro do que eu li nesse programa, orientado pela OCB, pela CESP, que existem recursos que são obrigatórios, percentuais, que podem e devem ser aplicados em projetos, né, do tipo de indicações geográficas, sejam de procedência ou de origem. Porque nós vamos precisar de recursos, como você falou. E hoje, eu já comentei, nós temos o Instituto que foi criado. Como é que nós estamos trabalhando hoje? Antes da criação do Instituto, essas 14 Gs, e nós íamos numa beiradinha da Brasília Special Coffee, em todos os eventos, como vamos agora, dia 24, em Copenhague, levar o café brasileiro. Mas o nosso café tem origem. Daí a razão de nós nos destacarmos. As origens não são melhor que ninguém, mas tem o que o consumidor, como o Marcelo Prado falou, tem origem. O pessoal quer saber a história de como veio, de onde vieram. Isso é válido para a minha orientação da minha família, que foi a primeira a fazer café aqui. Eu falo com muito orgulho, mas eu só descobri isso através da professora doutora Valéria Torres, que eu contratei para fazer a parte cultural histórica. Eu não tinha ideia disso, né? Até então, nós achávamos que tem primos aqui, somos todos aparentados, que um grande cafeicultor, nós tivemos 16 fazendas, ele teve 29, o Barão de Matapaz era o primeiro, e não era, ele chegou aqui 29 anos depois da família Souza Leite, e ele veio de Minas, de Conceição dos Outros. Tudo bem, então, a história precisa ser levantada e mostrada exatamente para colocar os fatos nos seus devidos lugares. A gente está mostrando a história que Pinhal tem, Minas tem uma história, é uma maravilha. O Espírito Santo, o que eles fazem hoje em Robustas, não faz hoje, já existe o Traviano lá no Robusta Amazônia, vocês não fazem ideia do trabalho desse pessoal. Então, esse é o trabalho, realmente,
pessoal, que não para mais. E agora que parece que ele se acelerou demais. Nós temos tido reuniões intensas do Fórum Paulista, do Fórum chamado Brasileiro das Origens, para a gente fazer um arranjo que atenda a todas essas indicações, porque os recursos são necessários, os investimentos, quer queiramos ou não, são muito grandes, o retorno virá, mas exige também desprendimento daqueles que sabem que não vai ser fácil, não podem desistir. Ok? Muito bem. E, Andréia, um exemplo agora. Eu quero participar do tour. Quanto custa? Como é que eu faço? Bom, a gente trabalha com agendamento, né? O valor é R$ 150 por pessoa, e o agendamento ele pode ser feito pelo site e pelo WhatsApp, né? Então, o site é do genomaxícara.com.br, também através do Google, né? E do TripAdvisor. Que tem as avaliações e os contatos. Então, mas normalmente todos eles acabam direcionando pelo WhatsApp, que é onde a gente faz o agendamento e também as orientações para pagamento e reserva. Muito bem. É um dia o tour? É meio período. Meio período. Meio período. O tour demora assim, em torno de 3 horas. A gente começa no núcleo histórico de Pinhal, né? Porque a gente tem um patrimônio, não só Pinhal, mas São Paulo também, o Teatro Municipal, a Estação Ferroviária, o trem veio para cá por conta do café, né? Que então hoje é um centro cultural. Nosso teatro é lindo, ele é uma miniatura da sala do Teatro Municipal de São Paulo. E tudo isso foi herança do café, né? Então, assim, hoje a gente pode ter uma vida cultural e essas possibilidades todas, porque a gente tem esses equipamentos, né? Que proporcionam isso. E foi tudo herança do café. Então, a gente começa ali no núcleo histórico, onde tem a estátua do colhedor de café. Eu conto ali uma meia hora a história de Pinhal, de São Paulo, do Brasil, né? E depois o pessoal me segue de carro e a gente vai para a lavoura. Antes a gente passa na praça, onde teve a indústria da Federig, né, que foi a primeira indústria de máquinas para café aqui, e depois tivemos a Pinhalense, Palinha Alves, Carmomac, né? E aí a gente segue para a lavoura. Então, na lavoura eu vou explicar os cuidados para obter cafés especiais, leva equipamento para colheita. Quando não é época de colheita, a gente faz a simulação. Quando é época de colheita, aí é fantástico, né? Aí eu me visto de colhedora, né? Que é uma roupa cultural, né? Que muita gente se emociona de me ver vestida de colhedora, porque tem uma memória afetiva, né? Com a avó, com a mãe, e é uma homenagem às mulheres, né? Um resgate dessa participação das mulheres na produção do café, da imigração, né? Imigração italiana, que a gente está comemorando 150 anos, né? De imigração italiana, que eles também tiveram muita participação, né? E tem até hoje na produção do café. Então, é muito gratificante isso. Aí depois vai para o terreiro, vê a parte de secagem, fica lá a amostra de café para o pessoal rodar o café no terreiro. E aí a gente vê o que é o café em coco, beneficiado, torrado, moído, vê as diferenças. E com o cafezinho no bule, no coador de pano, do jeito que é feito na roça, e toma uma xicrinha de café. Uma outra visão, né? Muito bom. O Antônio, a Andréia e o Henrique continuam conosco, e agora nós temos um assunto muito importante aqui para tratar com você, que é o novo Plano Safra. Mas antes de você falar do Plano Safra, eu queria que você também, como economista que participa do Focus, comentasse um pouquinho dessa azedada geral que houve hoje no Focus, onde há uma perspectiva de não mais queda dos juros, um aumento da inflação para o ano, chegando já a quase 4%,
e uma redução no crescimento do PIB e um aumento na projeção do dólar para o final do ano. Na sua visão, por que azedou geral, Antônio? Bom, Marcelo, eu participo do Focus e posso te garantir que todas as pessoas que estão lá dando as suas opiniões, tem muita gente que diz, é o mercado financeiro, os bancos. Não é só o mercado financeiro, não. Eu sou economista de uma federação empresarial, estou lá, do agro, inclusive. Nós acompanhamos a evolução da economia semana a semana. Então, às vezes, quando uma decisão é tomada, ela parece que foi tomada de ontem para hoje, mas não é. Isso é uma sucessão de situações. A primeira delas, vamos focar no juro, que eu acho que é o que mais pegou, né? Nós estamos vendo, Marcelo, uma piora da inflação já há 6 semanas para o IPCA de 24 e há 7 semanas o IPCA de 25. Lembrando que uma decisão que o Copom toma agora, na quarta-feira, ela vai ser integralizada totalmente na economia daqui 9 a 12 meses. Então, não é só o Banco Central brasileiro, os bancos centrais, de uma maneira geral, as decisões levam de 9 a 12 meses. Então, é como você ser o comandante de um navio. Você tem que fazer a curva muito antes de chegar o momento de fazer a curva, senão você não faz a curva. A inflação é semelhante, você tem que começar a frear muito antes de chegar perto do porto, porque leva muito tempo para desacelerar. A taxa de juros é assim, por isso tem uma coisa que a gente chama de horizonte relevante das expectativas. São as expectativas lá da frente. 2025 não para de subir, e tem contaminado 2024. Então, aquela expectativa de baixar mais os juros, ela ficou para trás. Hoje, o mercado espera que o Banco Central aumente 0,25 o juro. E qual é a origem disso tudo? Qual é a origem? Descontrole das finanças públicas do governo. Todas as vezes porque o que acontece? A taxa de juro, quando eu desço a taxa de juro, eu permito que seja alargada a base monetária. Isso eu faço com política monetária. Só que o governo, ele tem um orçamento para cumprir, tem um orçamento fiscal, e ele diz, olha, eu vou jogar na economia X. Bom, o Banco Central, olha, eu vou então, se você vai jogar X e a atividade econômica é Y, a taxa de juro que equilibra essa coisa toda, sem que haja inflação, é Z. Só que o que acontece? O Banco Central está cumprindo a parte dele, a atividade econômica está cumprindo a parte dela, e o governo está jogando muito mais dinheiro na economia do que o combinado, através de um gasto público excessivo. E isto gera inflação. E esta inflação, quem tem meta para cumprir é o Banco Central. Então, já que o governo não reduz o gasto, não faz o equilíbrio, o Banco Central tem que elevar as taxas de juros. E no momento que o Banco Central tem que elevar as taxas de juros, naturalmente, a expectativa do crescimento econômico, da atividade econômica diminui. Então, ou seja, o governo, quando gasta demais, as empresas investem e têm atividade de menos. Por isso a importância tão grande de termos um lado fiscal equilibrado, que a gente cobra tanto do governo, não é para criticar este ou aquele governo, é porque falta de equilíbrio fiscal gera juros mais altos, menor atividade, maior inflação, tudo de ruim. Gasto do governo é bom, mas não fora da medida. É isso aí, Antônio. Vamos falar um pouquinho agora do Plano Safra. Olha, o Plano Safra, nós estamos com uma expectativa muito positiva para o próximo Plano Safra, até porque estamos terminando o atual Plano Safra de maneira muito melancólica. E nós acreditamos que agora, com a troca, a substituição do secretário de Política Agrícola pelo Wilson Vaz de Araújo, que é um técnico brilhante, alguém da casa, alguém que nós conhecemos bem, que conhece a máquina, imaginamos que teremos um Plano Safra bem melhor do que o atual. E por que nós criticamos o atual? Porque, veja, em primeiro lugar, de cada R$4 que foram disponibilizados, 3 são recursos livres, completamente livres, que na minha opinião não deveriam nem ser anunciados. Eles não têm
Papel nenhum do governo. De cada 4, 1. O governo atua, os outros 3, não. Até aí, tudo bem, isso tem que ser assim mesmo. O Brasil está crescendo, o agro está crescendo, precisa de dinheiro e o governo não tem condição de controlar tudo. O problema é que o recurso controlado de julho a maio, comparado com o julho a maio do outro Plano Safra, ele diminuiu os recursos controlados. E mais, nós dificilmente, só se acontecer um milagre em junho, nós vamos sequer chegar perto do valor que foi anunciado para a agricultura, para os demais produtores, aquele Plano Safra do Ministério da Agricultura. Além do mais, nós tivemos um retrocesso enorme em seguro rural e em proagro. Retrocessos esses, que se não tivessem ocorrido, talvez hoje nós não estaríamos falando de renegociação de dívidas. Então, nós estamos esperando um Plano Safra agora realmente robusto, um Plano Safra que traga um volume de recursos anunciados e que se cumpra, que 2024 dificilmente será cumprido, que se agora se cumpra, que o Ministério trabalhe para o Plano Safra e não perca energia com importação de arroz e coisas que não trazem nada de positivo para a política agrícola. Foquem no seguro rural, foquem no proagro. Me parece que o Ministério da Agricultura entendeu aquilo que não ficou bom nesse Plano Safra e que espero que traga um Plano Safra melhor. E também que cuide dessa questão dos produtores que foram atingidos por estiagens e por enchentes, a questão do parcelamento dessas dívidas, porque os maiores tomadores de Plano Safra do Brasil são os gaúchos. Então, se os gaúchos não tiverem condições creditícias de tomar Plano Safra, eu já começo mal o Plano Safra. Então, acho que o governo tem uma agenda bem intensa, muita coisa para fazer nesses próximos dias para anunciar um Plano Safra realmente robusto e que atenda os interesses do crescimento do agro brasileiro. Henrique, quer comentar alguma coisa sobre o Plano Safra, Henrique? Eu fico muito satisfeito de ouvir o Antônio pronunciar essas palavras, porque eu tinha um certo receio, uma vez que o MST havia sido convidado a participar de um Plano Safra, que eu achei um absurdo, não é? E agora fico realmente não mais preocupado, uma vez que esse plano deverá atender com os recursos suficientes e a juros pagáveis aquilo que nós precisamos realmente. E os nossos irmãos gaúchos têm que ter preferência nisso. Concordo perfeitamente com o Antônio. Andréia, quer comentar alguma coisa? Eu acho que é muito importante o Plano Safra de ser olhado com carinho, né? Porque lá fora todas as ações, todas são subsidiadas, né? O incentivo que o produtor recebe lá fora é muito grande e o Brasil precisa realmente olhar isso com carinho, né? Com certeza. Tejon? Antônio, você tem os números que estão sendo pleiteados? É na faixa de 500 bilhões de reais, esse é o montante. Você tem aí uma ideia dos números, por favor? Tejon, hoje os números eles estão um pouco mais difíceis de até mesmo de falar, porque hoje nós temos 2 planos safras, né? Aquele da agricultura familiar, do Pronamp e dos demais produtores, o que, na nossa opinião, é um desperdício de energia, de dinheiro e de foco. A agricultura é uma só, os produtores são um só, e o agro é um só. É nosso, nós brasileiros do campo, nós brasileiros da cidade, como nós cansamos de dizer aqui, não tem nós e eles, só temos nós e nós de todas as composições de organização da propriedade. Mas é aí ao redor de 500 bi, Tejon, lembrando que a maior parte desse recurso é absolutamente livre, onde os produtores pagam taxa de mercado, e não adianta, é assim, já era assim no governo anterior, continua sendo nesse, porque o agro cresceu muito, e que bom que é assim. Agora, um ponto, Tejon, que eu quero trazer isso até para você comentar, que é um assunto da sua área. O governo ele não tem recursos para fazer os subsídios que faz a Europa, que faz os Estados Unidos, nada, nem perto, ele tem que fazer escolhas. Agora, existem algumas ações que não precisam tanto dinheiro e que talvez tragam um resultado muito significativo. Por exemplo,
Marcelo estava dizendo o café da Dolce & Gabbana. Olha com quem nós estamos competindo. O que é um café da Dolce & Gabbana? É um produto de altíssimo valor agregado, com alta qualidade, não tenha dúvida, mas com um preço lá em cima, mais por conta da marca do que propriamente por conta do produto. Seguramente tem produtos tão bons quanto no mercado, vendidos a uma fração daquele preço. Nós não nos comunicamos adequadamente lá fora. Não acha, Tejon, que está na hora da gente do governo reservar algum dinheiro que num universo de 5,5 trilhões de reais que é o orçamento do Brasil, reservar lá 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões, sei lá, para desenvolvimento de marcas brasileiras? Nós não poderíamos sair de uma balança comercial de 150 bi e ir para 300, para 400, só pela construção de marca sobre os nossos mesmos produtos? Não te parece que essa poderia ser uma participação do governo bastante interessante? Eita, Antônio, essa colocação sua é o nosso sonho, né? Trazermos o setor agroindustrial, comercial de serviços, para dentro desse sistema de agribusiness que obrigatoriamente envolve o pós-porteiro da fazenda, principalmente. E quando você coloca os tais dos 500 bilhões no crédito, e também como o André aqui pontuou, esses dinheiros para o agricultor, na minha forma de ver, e acho que vocês concordam, tem que ser dinheiros efetivamente subsidiados. Faz parte isso. E quando você coloca, Antônio, que em 4, 3 já é da iniciativa privada, você fica vendo que o risco que o agricultor está tomando é praticamente ele que está tomando. Né? Eu sinto falta de uma convocação do empresariado, e essa convocação tem que ser feita com confiança, né? Uma convocação do empresariado para discutir o quanto que está na hora de nós criarmos e vendermos marcas lá para fora, e de nós trazermos também maior proximidade do setor agroindustrial com o setor dos agricultores. Existem alguns exemplos assim, mas ainda não é insuficiente. Então, não vemos essa construção da cadeia e não vemos a colocação das marcas. E quando falamos de marcas, a pesquisa que a gente realizou com o patrocínio da Serasa no ano passado, o agro brasileiro é percebido? Não, lá na Europa. A única coisa, aliás, que apareceu de percepção foi só o café. E ainda bem que ainda apareceu o café. Mas o resto, ninguém desconhece. Então, meu caro Antônio, desses 20 trilhões de dólares, do tamanho do movimento do agrobusiness no mundo, nós faturamos 500 bi. Nós somos 2,5% desse dinheirão. O dinheirão tem que ser um alvo. Um alvo. Nós queremos buscar mais 1 trilhão de dólares nesses 20. E temos condição, mas não vai ser somente com esforço de agricultores. Tem que ser um sistema onde a marca Brasil tem que ajudar. E aí, Antônio, tem muito empresário que entre a gente só tem medo de colocar a marca Brasil. Então, mas aqui associa com desmatamento. Então, como a gente não tem uma gestão do nosso brand, da nossa marca, a gente não consegue também que a iniciativa privada seja um pouco mais corajosa, tá certo? Mas aqui, viu, Tejon? Mas aqui tem um ponto interessante nessa pergunta que o Antônio te fez sobre a marca, por exemplo, Dolce & Gabbana numa cafeteira e fazendo com que a cafeteira fique X% mais cara, que eu não me lembro agora de cabeça o percentagem, mas era bastante significativa. A semana passada, as Havaianas fizeram também, por coincidência, uma parceria com a Dolce & Gabbana. E no lançamento da Havaiana Dolce & Gabbana, esgotou tudo. A mulherada estava louca para comprar a Havaiana Dolce & Gabbana, o preço é bem maior e não tem para comprar.
Não tem, esgotou. Marcelo. Isso mostra, marcas, né? viu, Tejão? Isso mostra o que você sempre fala aqui, a força de uma marca. Né? Agora nós estamos dando um exemplo de Cottigabana, mas podia ser uma marca brasileira, podia ser... Não importa. O que nós precisamos começar a acreditar no agronegócio é que essa cultura comoditizada, nós temos que quebrar ela. E a Andréia falou da importância da história de Pinhal, o Henrique também falou. Por exemplo, eu acabei de chegar agora da Europa. O europeu ganha fortuna em turismo nos seus produtos, contando história. Fica diferente, Tejon. Quando você deita na cama de um hotel lá, a cama tá dura, tá ruim, aí você desce e o cara conta para você, ó, nessa cama desse quarto que você está hospedado, morou aí o príncipe fulano de tal, que veio não sei da onde, tal. Você deita na cama, você já começa a sentir outra percepção da cama. Eu estou dormindo na cama de um príncipe. Experiência. Cara, Marcelo, alguém sabe que a marca Havaiana é brasileira? Não. Aliás, deviam ter chamado de brasilianas. Ajudaria mais, né? A Havaiana deve ser americano, né? Não associa a marca Havaiana com o Brasil. Então, alguém sabe que o Brasil é o maior sequestrador de carbono do planeta Terra? Não falamos. Então, Antônio, nós somos uns medíocres em coisas que nós poderíamos, e não precisamos inventar nada, meia dúzia de coisas, Antônio, que nós poderíamos estar dizendo ao mundo que são bonitas, reais e tal. Nós não fazemos isso. Pelo contrário, quando alguém fala alguma coisa, um detrator, a gente responde ao detrator, aumenta o que o detrator quer, que é aumentar ainda a coisa dele. Então, somos inúteis do ponto de vista de uma estratégia de comunicação. Então, concordo contigo. Está na hora de ter pelo menos um seed money, eu diria, para não ficar imaginando nada do outro mundo, um seed money para começar a mexer com isso. E aí dá para estabelecer uma estratégia focal para começar a mexer com isso e levar alguns valores brasileiros. E eu sinto que quando a gente fala com o mundo lá fora, o pessoal ama. Nós recebemos todos os povos do mundo aqui. E eles vieram para cá sofridos, fugindo de guerra, de fome. Todos os nossos avós, bisavós, foram reunidos no Brasil. E aqui, André estava falando dos 150 anos da imigração italiana. Quanto sofrimento, quanta coisa. E nós conseguimos construir uma sociedade tropical, que tem muita coisa mais bonita do que aquilo que a gente fica repetindo, infelizmente. Mas, Antônio, como nos faz falta uma estratégia básica de comunicação. Por mais que você a gente já tenha esgotado o tema, eu queria dar o asno de ouro ao idiota que teve a ideia de fazer uma propaganda a partir do arroz. Esse cara, ele merece realmente, porque na propaganda em Cannes tem o leão de ouro, né? Esse cara que teve essa ideia da propaganda do arroz merecia um asno de ouro, porque é de uma coitado do animal, desculpe o animal, é de uma burrice. Então, quando vai se comunicar, ainda faz uma porcaria de ideia. É verdade. E, Antônio, aí passou a dar tudo errado, viu, Marcelo? Tem um outro assunto aqui para a gente conversar rapidinho, que o programa já está chegando no final. No Congresso Brasileiro está sendo cogitado a possibilidade de que os defensivos agrícolas sejam taxados nessa reforma tributária com imposto altamente significativo, junto com bebidas alcoólicas, junto com alimentos processados, com cigarro e etc. Os ecologistas aí, exacerbados, eles esquecem que o defensivo agrícola ele é o protetor
vetor da planta que está sendo atacada por um fungo, por uma bactéria ou por um inseto. E se ele não for usado, claro que ele tem que ser usado com dosagem correta, com a recomendação correta por um agrônomo, tudo feito direitinho, a planta não produz. E se a planta não produzir, nós não temos comida, né? Então, isso pode onerar fortemente o custo da produção agropecuária, consequentemente, o custo dos alimentos, e quem vai pagar essa conta no final é a população. Marcelo, há uma corrida interessante para receber o Asno de Ouro, que é o prêmio que o Tejon criou. Nós temos aí várias pessoas se candidatando para receber esse prêmio. Quem fez a proposta seguramente o fez para ver se é lembrado para receber essa homenagem. Os defensivos agrícolas, além de tudo que você já muito bem pontuou, eles são liberados pela Anvisa, aquela mesma agência que me disse que eu podia tomar determinadas vacinas porque elas eram seguras. Eu fui lá e tomei as vacinas seguindo a orientação da agência. Esta mesma é que libera esses defensivos no Brasil. E isto só terá uma questão prática. Nós vamos produzir menos no país, porque vai ficar mais caro, nós vamos ter menos competitividade, e daqui a um pouco nós vamos ter que importar comida de novo. E aí nós vamos importar, sabe de onde, Marcelo? Dos outros países que produzem com defensivos. Então, é algo absolutamente irracional, ideologizado, que não chega em lugar nenhum, mas infelizmente tem palco para essas pessoas que são negacionistas da nossa Anvisa, do nosso Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, negacionistas da ciência de uma maneira geral, que se expressam com ideias como essa. Bom, gente, estamos chegando aqui no final do programa e vamos fazer nossa rodada final, 1 minuto com cada um de nós. Então vamos começar com você, Henrique, nosso convidado de honra aí. Por Muito favor, obrigado. uma mensagem de 1 minuto para os nossos internautas. A preocupação com o marketing das EGs é tão grande que agora o Pinhal vai complementar o seu 65º aniversário, em 9 de agosto. Nós estamos trazendo palestras de alunos do último ano de agronomia da Exalc USP, que fizeram planos sobre marketing de IGs, e eles vão mostrar aqui em Pinhal como isso vai funcionar. Para nós é muito importante, porque vai fazer uma disseminação na cadeia toda. E com relação ao nome, nós não demos nomes ao nosso Instituto de Origens Brasileiras ainda, porque nós estamos tendo cuidado de não ficar com o nome que chame uma autarquia governamental, né? Tipo Café Brasa, assim, coisa desse tipo. Mas nós vamos decidir com muito critério, porque é de iniciativa privada, são as origens brasileiras de café, né? Então nós estamos tomando esse cuidado, mas na reunião de Garça, que nós vamos ter lá no dia 26 de setembro, isso será definido. Muito obrigado. Eu vou levar café vou levar 4 pacotes para vocês, vou deixar para o motorista pegar em casa semana que vem, a semana eu estou em Pinhal, e ele distribui para vocês o Tejon. Manda para mim, né? Tejon tomar com ele. Fica tranquilo. Henrique. Aí eu distribuo para eles. Obrigado. Andréia, sua mensagem final, por favor. Bom, queria dizer assim que as pessoas gostam de ouvir história, né? Que a história é muito importante, né? Faz toda a diferença. E o Brasil tem muita história para contar, o café tem muita história para contar, é o que a gente faz aqui, e é o que o Brasil precisa fazer, né? Porque, infelizmente, a gente só conta o que tem de ruim, né? E todo lugar tem coisa ruim, né? Tem um lado ruim. E todo lugar tem um lado bom. E nós temos muito, né, do lado bom. A gente tem muita coisa para contar e a gente precisa realmente fazer isso, né? Reconhecer todas essas coisas boas que a gente tem no café, que a gente tem no agro, e fazer isso para nós mesmos, né? Para os brasileiros e lá fora também.
E o turismo, né? O turismo do café, ele faz isso. O trabalho é que para isso cresça no Brasil todo, né? Propiciar que as pessoas possam conhecer as lavouras, conhecer o trabalho bonito que os cafeicultores e cafeicultoras fazem, né? E ter essa aproximação e a gente contar as coisas boas do Brasil, né? Então, aí fica o convite aí para vocês, venham tomar esse café aí aqui em Pinhal, né? E conhecer o nosso trabalho, o tour, né, do roteiro do café do Genoma Xícara. O convite a vocês, em especial, e a todos, né, que estão nos ouvindo. Depois eu levo todos vocês a tomar um vinho na Guaspar. Opa! Muito bom. Essa é uma dobradinha boa, viu, Henrique? Toma o vinho e depois toma o café. Né? Tejon. Muito bem, Marcelo, meu caro Antônio, Andréa, querido amigo Henrique, muito obrigado aqui por esse programa muito, muito gostoso, diria, sensorial, né? Análise sensorial de alimentos, aliás, é outra coisa fascinante que a gente tem para desenvolver. E também queria aproveitar e mencionar o Carlos Brando, aí da plataforma do café, daí, alunos meus lá da França visitaram o Carlos Brando e saíram simplesmente apaixonados. Então, outra proposta também que seria importantíssima incluirmos seria o intercâmbio de jovens estudantes de agro do mundo visitando em loco o Brasil. Porque uma coisa eu digo para vocês, depois que eles vêm aqui, a coisa mais difícil é colocar no avião e mandar embora. Eles querem ficar aqui no Brasil. Parabéns, parabéns. Obrigado, Tejon. Henrique, você quer falar? Não. Estamos abertos a receber quem vocês queiram. Eu falo quase todo dia com o Carlos e vou tocar nesse assunto com ele e vamos agilizar o que for possível. Perfeito. Antônio da Luz, sua mensagem, amigo. Bom, Marcelo, eu quero me despedir de vocês hoje, agradecendo muito o Henrique, a Andréa, por terem aceitado fazer esse bate-papo conosco, dizer que fiquei muito entusiasmado com o convite, eu acho que é um convite para passar o dia e a noite, não é para passar só uma passadinha, porque começa com café e termina com vinho. Uma pizza especial. E vamos lá, vamos fazer a próxima passada na região, vamos prestigiá-los e provar esse café maravilhoso, fazer essa experiência e tomar o vinho também. E eu quero me despedir, lembrando que agora nessa semana, dia 18 e 19, nós vamos ter o ENCA, que é o Encontro Nacional das Cooperativas, dos Líderes Cooperativos, e que eu vou ter o privilégio de ser um dos palestrantes lá em Campinas, um evento que tem a cara do Conexão Campo-Cidade. A gente está sempre discutindo a importância das cooperativas, e elas que têm uma importância tão grande para o PIB do nosso país. É importante parar, pensar, discutir estratégias, ensinar, aprender, falar e ouvir. Então, o ENCA é um grande evento que eu não tenho dúvida que muitos aqui dos nossos telespectadores são cooperativistas e estarão lá. Então, quero convidar todos para nos encontrarmos, trocarmos uma ideia, nos darmos um abraço e agradecer também o José Jordão, que está sempre conosco, que nos ajuda muito, um querido telespectador. Nelson, um abraço para ele e uma excelente semana a todos. Ô, Antônio, obrigado aí, obrigado Henrique, obrigado Andréia, obrigado Tejon, obrigado aos nossos internautas que nos assistiram. Quem gostou do programa, bote um gostei aí, um like, compartilhe com seus amigos para o nosso programa cumprir o objetivo de unir cada vez mais o público urbano e o público rural. A minha mensagem final primeiro, Henrique, primeiro, Antônio, estarei com você lá amanhã no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Na quarta-feira eu conduzirei um painel e também amanhã a M Prado, a empresa que eu fundei de consultoria, vai estar completando 25 anos. Opa. Então, estamos muito felizes, né? Uma data marcante, né, para toda a história de qualquer empresa, e estamos muito felizes de comemorar isso lá
no Encontro Nacional das Cooperativas. Longa lista de serviços, hein? Longa lista de serviços prestados ao nosso setor, ao nosso país. Parabéns, Marcelo. Parabéns, obrigado, Marcelo. amigos. Obrigado. E a minha mensagem final, a Folha de São Paulo publicou, nesse final de semana, um estudo sobre a produtividade do trabalhador brasileiro. E quando você olha a evolução da produtividade do trabalhador brasileiro, a gente fica muito triste ao comparar essa evolução comparada com os Estados Unidos, por exemplo. O que um trabalhador americano faz em 15 minutos, o trabalhador brasileiro precisa de 60 minutos para fazer a mesma coisa. A evolução da produtividade do trabalhador brasileiro nos últimos 13 anos foi de 0,3% ao ano, a média. Só que no agronegócio foi 5,8%. A área industrial, 0,1%, e a área de serviços, 0,3%. Isso mostra para nós, pessoal, se não houvesse agronegócio nesse país, nós teríamos crescimento da produtividade do trabalhador brasileiro negativo, número negativo. Então, isso enche nós do agro de orgulho, mas nós, como brasileiros, ficamos tristes, porque é inadmissível nós termos uma produtividade tão baixa quanto essa. E para a gente mudar isso, nós precisamos abrir a economia do Brasil, nós precisamos abrir para importação, nós precisamos aprender a competir. Quem compete avança, evolui, melhora a eficiência, melhora a tecnologia, e nós também precisamos investir mais em educação para aumentar esses níveis de eficiência. Então, isso deveria ficar para nós como um incômodo, para a gente debater aqui isso sempre, para a gente aumentar a produtividade de nós, trabalhadores brasileiros, para que um dia a gente possa ter índices equivalentes a dos trabalhadores norte-americanos. Muito obrigado, amigos, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, e a gente se vê novamente segunda-feira com mais uma Conexão Campo Cidade.